Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha. Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha, és minha mãe, minha rainha. Irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam bem-vindos ao nosso encontro com a Mãe da Misericórdia deste sábado. Hoje, dia 26 de junho, sábado da 12ª semana do Tempo Comum. E hoje nós temos como Evangelho para meditarmos dentro da liturgia deste dia, o Evangelho de Mateus, onde ele relata mais 2 milagres, mais dois feitos de Jesus aos olhos dos homens, onde ele cura o servo do patrão que veio pedir-lhe, interceder por ele, e cura também a sogra de Pedro ao tocar-lhe as mãos, e esses imediatamente puseram-se a servir os seus irmãos, como assim Deus nos pede sempre. Iniciemos o nosso encontro com a Mãe da Misericórdia de hoje, nos unindo como verdadeiros irmãos e filhos e filhas de Deus, através do sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Jesus cura a paralisia do empregado, do oficial romano, do qual ele elogia a atitude de fé ali encontrada naquele homem. Jesus segue expulsando demônios e curando doentes, entre os quais também a sogra de Pedro. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos com muita atenção ouvir o que está no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos de 5 a 17. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião aproximou-se dele, suplicando: Senhor, o meu criado está de cama, lá em casa, paralisado e sofrendo demais. Ele respondeu: Vou curá-lo. O centurião disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra, e o meu marido e o meu criado ficará curado. Pois eu, mesmo sendo subalterno, tenho soldados sob as minhas ordens. E se ordeno a um, vai, ele vai. E a outro, vem, ele vem. E se digo ao meu escravo, faze isto, ele faz. Ao ouvir isto, Jesus ficou admirado e disse aos que o estavam seguindo: Em verdade vos digo, em ninguém em Israel encontrei tanta fé. Ora, eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão lançados fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vai, conforme acreditaste, te seja feito. E naquela mesma hora o criado ficou curado. Ao anoitecer, levaram a Jesus muitos possessos. Ele expulsou os espíritos pela palavra e curou todos os doentes. Assim se cumpriu o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele assumiu as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, este trecho do Evangelho de hoje nos convida a olharmos para dentro do nosso coração como anda a nossa fé. Nos convida a olharmos para dentro do nosso coração e ver que tamanho tem a nossa fé em Jesus Cristo e em seu poder, o tamanho do nosso
acreditar no amor de Deus. Muitas vezes, por não vermos e sentirmos materialmente este amor, como gostaríamos de presenciá-lo, nós deixamos as coisas do mundo valerem mais em nossa vida do que a presença do amor de Deus. Este centurião que procurou Jesus, intercedendo a ele pelo seu empregado que estava acamado e estava morrendo, não só deu um testemunho imenso de fé para toda aquela multidão que ali estava seguindo Jesus, como também de amor ao próximo. Ele deixou o seu empregado, deixou os seus afazeres na sua terra e veio ter com Jesus, porque ele sabia que em Jesus ele encontraria a cura para o seu servo. E curando o seu servo, ele restauraria toda a vida, todo o seu coração, e lhe mostraria que o poder de Deus não tem limites, não tem distância e não tem lugar que ele não chegue e que ele não alcance. Muitas vezes, as dúvidas nos caem sobre nosso coração dentro da nossa fé. Às vezes, deixamos de acreditar no poder da ação de Deus em nossa vida para acreditarmos nas promessas das pessoas dentro deste mundo, hoje tão devastado por maldades, por conceitos errados, enfim, por costumes que estão entrando em nossas famílias para destruí-las. E nós, muitas vezes, deixamos isso acontecer, algumas vezes por ignorância, por fraqueza e muitas vezes por duvidarmos da nossa fé e da capacidade de Deus agir em nossa vida quando nós o procuramos. Devemos estar atentos para que a nossa fé seja sempre fortalecida. Devemos estar olhando sempre as grandes e pequenas graças que recebemos diariamente de Deus, o nosso Pai que nos ama. Ele, do amanhecer ao anoitecer, nos enche com o dom da vida, nos enche com o dom da saúde, nos enche com os dons de podermos estar realizando trabalhos que nos garantem o sustento aqui neste mundo. E nós deixamos essas graças, esses benefícios que recebemos do amor de Deus passar em branco em nossa vida. E a nossa fé vai perdendo força e nós caímos nas tentações e nas armadilhas que o mundo sempre tem nos apresentado. Jesus fala que virão muitos do Oriente e do Ocidente, de lugares estranhos e diferentes daquele onde está o povo de Deus, e se sentarão à mesa do banquete, o banquete da vida, junto com ele, com todos os santos e santos, junto com Nossa Senhora, a Mãe da Misericórdia. E que aqueles que deveriam ali estar vão ser jogados para fora. E lá, nas trevas onde eles habitarão, haverão choros e ranger de dentes, porque eles não souberam alimentar a sua fé, porque eles não souberam se fortalecerem no amor de Deus, não abriram o seu coração completamente para que Deus, através da sua misericórdia, agisse em suas vidas. E assim acontecerá com cada um de nós, se nós não nos atentarmos hoje ao Evangelho, às palavras de Jesus, ao mandamento que ele nos dá. Amar a Deus e ao nosso próximo como amamos a nós mesmos. Também vemos, dentro desse trecho de Evangelho, que Jesus curou muitas pessoas. Todas que os procuravam, Jesus curava, ele restabelecia a saúde. Não só a saúde do corpo, mas principalmente a saúde da alma, onde Jesus, através do seu poder, manifestava a eles a sua misericórdia, o amor de Deus, e eles compreendiam e passavam a segui-lo fielmente, garantindo assim o benefício maior que é a ressurreição para a vida eterna junto dele, junto com os anjos e santos de Deus. Maria, nossa Mãe da Misericórdia, sempre nos deixou o testemunho de vivência de fé, de confiança, de fortaleza nos momentos difíceis, onde ela sempre nos testemunhou a presença de Deus, onde Deus nunca nos abandona, mas sim nos fortalece para
conseguirmos vencer as tempestades que o mundo nos oferece, as dores que acontecem durante a nossa caminhada. Peçamos a ela a fiel intercessão por nós, seus filhos, pecadores, que erramos, mas que queremos estar junto de Deus, que queremos estar fiéis na nossa fé, compreendendo que o plano de Deus é simplesmente nos fortalecermos de misericórdia e de amor pelos nossos irmãos. Irmãos e irmãs, vamos juntos agora com muita fé e com muita devoção, rezarmos juntos a oração que Santa Faustina fez para a Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com a vosso coração de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, terminamos aqui o nosso encontro com a Mãe da Misericórdia deste sábado. Obrigado pela sua companhia. Que bom poder contarmos sempre com ela, junto conosco, através do nosso canal no YouTube, Devotos de Santa Luzia, e também através do Facebook. Fiquemos todos com Deus e peçamos que, por intercessão de Maria, nossa Mãe da Misericórdia, Ele sempre derrame sobre nós todas as graças que nós necessitamos para mantermos firme em nossa fé, em nossa caminhada, em nossa devoção ao seu amor e à sua misericórdia. Que Ele, que é o nosso Pai Todo-Poderoso, nos abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, alcança de teu Filho as bênçãos para todos nós. Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia.